Olá, iniciamos mais um programa de entrevistas, no programa denominado Marcos Inovação, e o nosso convidado de hoje é o Eduardo Costa. O Eduardo Costa, nós já viajamos uma vez para o Vale do Silício, atrás de tecnologias para a agricultura, e também ele já escreveu um capítulo num livro que eu organizei. Eduardo, qual é a sua trajetória acadêmica e profissional? Bom, nós já somos um pouco mais velhos, né, Marcos? Você é um pouco mais novo do que eu. É um prazer estar aqui com você, de novo, né, ainda que virtualmente. Eu tive sempre uma carreira dupla, né, acadêmica e profissional. Eu sou professor universitário, né, da UFMG primeiro, e depois me transferi para Santa Catarina. Mas na UFMG eu fiz engenharia elétrica, eletricista, né, depois mestrado em ciência da computação, aí fiz doutorado em Southampton, na Inglaterra, né, assim como você, e voltei para o Brasil e comecei esse esquema de academia e vida profissional em paralelo, né? Professor em tempo parcial da universidade. E na minha trajetória profissional, eu tive passagens por diversas empresas, órgãos, governo, empreendedorismo, investimento, etc. FINEP. FINEP, já fui diretor de inovação da FINEP, diretor de programas especiais do CNPq, foram 2 passagens pelo governo, né, que foram muito ricas, e hoje eu estou, continua a minha atividade de consultoria nacional e internacional, e me concentrei nesse assunto aí das cidades. Você vai ver durante a nossa conversa que eu estou cada vez mais convencido de que os nossos problemas graves da sociedade estão todos na cidade, mas as soluções também. Então, nós temos que trabalhar as nossas cidades. Eu tenho um grupo na Universidade Federal de Santa Catarina hoje, tenho um grupo de pesquisa, alunos de mestrado, doutorado, e trabalho com o nosso laboratório, chama-se LabX. X de Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis. CHIS. X. Você podia nos falar um pouco sobre a Pi Academy? Olha, no setor privado, eu vi uma oportunidade muito grande quando nós estudamos as pequenas empresas, na minha época na FINEP, e nós chegamos à conclusão que tem diversas formas de você fazer o crescimento das pequenas empresas. E a gente foi tentando, na maioria das vezes, copiar os modelos americanos, e nada dava certo aqui, porque o ambiente de inovação no Brasil é muito diferente do ambiente americano. Então, na nossa empresa, nós começamos a promover a aproximação entre empresas grandes e empresas pequenas, que de todos os modelos de expansão das pequenas empresas que nós vimos por aí, esse é o que dá mais resultado. Então, nós implementamos isso em algumas empresas e tal, e eu estou junto hoje com a Fundação Dom Cabral também para fazer essa implementação em outras empresas. Eu acho que é uma oportunidade fantástica. Uma empresa grande precisa inovar e não sabe o que fazer, ou tem dificuldade de inovar por todos os motivos, e um monte de pequenas empresas que sabem inovar, têm a audácia, a flexibilidade de inovar, e não tem mercado, não tem marca, não tem capital, que é o que a empresa grande tem. Então, é um casamento muito, muito favorável. Eu venho implementando isso em algumas empresas grandes. Você falou do X, CHIS, Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis. Qual é a diferença do X e as chamadas Smart Cities? Isso é um conceito muito importante, Marcos. As Smart Cities, todo mundo conhece o conceito, quer dizer, a ideia de Smart City, que é aquela cidade que está cheia de câmera, cheia de sensor, você está sendo filmado o tempo todo e tal.
e isso dá a falsa sensação de que a vida na cidade está melhorando. E a Smart City, ela ficou extremamente associada ao conceito de tecnologia. Um movimento começou na Europa, mais ou menos uns 10 anos atrás, do qual eu faço parte desde o princípio, de que o foco na cidade não pode ser tecnologia, o foco tem que ser sempre o cidadão. Então, os dois conceitos importantíssimos das cidades humanas inteligentes e sustentáveis são dois conceitos. O primeiro é que foca no cidadão. Eu vou explicar a diferença disso para o foco na tecnologia. E o segundo é que você precisa mudar o modelo mental. Nós temos a ideia, foi criada uma ideia de que a cidade foi feita para os automóveis e a gente equivocadamente persegue esse objetivo aí durante muito tempo. Então, as cidades humanas inteligentes e sustentáveis focam no cidadão. A diferença disso para a cidade que foca em tecnologia aqui no Rio, por exemplo, tem um centro de controle, é o mais sofisticado que tem no Brasil, um centro de controle na prefeitura, construíram até um prédio para abrigar o centro de controle, e nesse centro de controle eu fui visitar com alguns alunos da PUC e da Federal de Santa Catarina, que vieram para cá. Nós fomos visitar esse centro de controle e, no momento que a gente estava lá, a linha vermelha tinha várias câmaras, um astral assim, meio de NASA, você fica meio no mezanino para verificar o que está acontecendo ali, aquele monte de tela na parede, e a linha vermelha estava operando a 12 km por hora. E aquilo me chamou a atenção, porque eu tinha acabado de ler um livro que dizia que a velocidade do transporte de passageiro, na época das charretes, era 12 km por hora. Então eu falei, curiosamente, 2 séculos depois, nós chegamos na velocidade da charrete. A mesma velocidade. A mesma velocidade da charrete, quer dizer, é uma tragédia. Se você voltar lá amanhã, depois, ou na semana que vem, está a 12 km por hora ou pior. Então, a Smart City, ela usa um monte de tecnologia para explicar quão ruim está a situação nesse momento. A cidade mais humana, inteligente e sustentável, inclusive o mais aí é importante, é um processo contínuo. A cidade está sempre buscando o que fazer para melhorar as condições de vida do cidadão. Então, o que interessa não é apenas saber que a linha vermelha está operando a 12 km por hora, é saber como é que a gente modifica essa tragédia. Isso tem um custo econômico para a sociedade que é simplesmente insuportável. Na sua opinião, o que fez a gente chegar nessa situação praticamente caótica nas nossas cidades e o que você pode fazer para melhorar essa situação a curto prazo? Olha, a última cidade que foi construída, o que a gente chama de construída do jeito correto, foi Paris. A Paris que a gente conhece hoje, né, foi projetada pelo Barão Haussmann, era um arquiteto, prefeito de Lyon, o Napoleão III, o imperador, contratou o Haussmann para ser o prefeito de Paris, depois se transformou em barão, e o Barão Haussmann projetou os 4 bairros, aqueles arrondissements de Paris, os 4 bairros, 1, 2, 3 e 4 ali, foram projetados inicialmente pelo Haussmann. O Napoleão ficou tão encantado com aquilo e prorrogou o contrato para projetar os outros 16 bairros da cidade que formam a Paris que a gente conhece hoje. O interessante de Paris é que os 20 arrondissements de Paris comportam-se como vilas medievais. Eles têm moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar. E o transporte entre um arrondissement e outro arrondissement é feito por metrô, que está, por definição, a no máximo 500 metros de distância de qualquer ponto dentro do círculo de Paris. Então, isso é um modelo de cidade assim fantástico. Paris foi a última que foi projetada desse jeito e teve ainda uns efeitos colaterais que Barcelona, o Exemplo de Barcelona também foi projetado assim, e chegou até aqui no nosso Brasil, a Avenida Rio Branco, na época Avenida Central, né, e foi projetada aqui em 1908, alguns anos depois, foi projetada aqui no Rio, à semelhança de Paris. Graças a Deus sobraram alguns prédios construídos à semelhança de Paris naquela época, como o Teatro Municipal e outros prédios muito bonitos que tem ali. Bom,
houve essa imagem de Paris foi projetada para frente. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu a Revolução Industrial e as fábricas eram poluentes. Então, com as fábricas poluindo as cidades, foi necessário separar a atividade de trabalho na fábrica, que foi então retirada da cidade para um outro local, e logo em seguida separaram também moradia. Então as pessoas começaram a morar longe do centro da cidade e as fábricas ficaram longe do centro da cidade. Aí você separou as funções moradia, lazer e trabalho em lugares diferentes da cidade. Quando isso aconteceu e o carro passou a ser o grande objetivo da cidade, era ter carro para fazer a ligação entre moradia, lazer e trabalho, parecia que ia funcionar bem enquanto pouca gente tinha carro. Então funcionava para os que tinham carro, não funcionava para os que não tinham carro, mas para os que tinham carro, que eram os que interessavam, né, funcionava. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, de repente todo mundo tem carro e a cidade virou um caos. E isso aconteceu durante o século XX, né, e acontece até hoje, e nós estamos seguindo esse modelo até hoje. O incrível é que a situação, antes de começar a melhorar no Brasil, nós temos alguns sinais de melhora, inclusive em Curitiba, mas antes de começar a melhorar ainda vai piorar muito. Nós ainda estamos construindo a quarta via da Marginal, a quinta via da Marginal, o estacionamento público gratuito no centro da cidade. Quer dizer, nós estamos cometendo os mesmos erros de um século até hoje. E algumas cidades, obviamente, estão tentando sair disso. Graças a Deus, Curitiba é uma delas. Então, nós chegamos nessa situação de hoje por causa do modelo de separação de moradia, lazer e trabalho em lugares diferentes da cidade e o uso extensivo do carro para transporte de pessoas, mercadorias e tal, de um lugar para o outro. Deu no que deu, né? A situação é tão ruim, numa cidade como São Paulo, a situação é tão ruim que a poluição hoje em São Paulo, o pessoal está medindo da seguinte forma: diz que São Paulo é uma das poucas cidades onde você tem o privilégio de ver o ar que você respira, né? E aquele projeto de despoluição do Rio Tietê e Pinheiros ali, parece que é um contrato quase que vitalício. Aquelas dragas ficam ali o tempo inteiro e não conseguem tirar, não conseguem limpar o rio de nenhuma forma. É uma poluição fantástica, o ar poluído, a velocidade média de trânsito, um horror, e a gente está emplacando, em São Paulo, 800 carros por dia. Então, você imagina, nós estamos numa situação caótica, emplacando 800 carros por dia, é mais ou menos brincar com fogo, né? Não vai dar certo. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei em Paris. Na época em que eu morava na Inglaterra, nós montamos uma empresa e fizemos o sistema de drenagem urbana de Paris. Eram 3 modelos matemáticos e no final deu certo. Qual a relação entre os ODs 2030 da ONU e as cidades CHIS? Os ODS da ONU, eles são um assunto hoje número 1 no mundo. Todos os governos estão preocupadíssimos com isso. Tirando aí algumas poucas exceções, infelizmente o Brasil é uma delas, não deu a devida importância aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma tentativa de corrigir a situação em que nós estamos no planeta, em termos de agressão ao meio ambiente, em termos de desigualdade e em termos de ataques frontais à democracia em diversos lugares. Então, os ODS são uma espécie de, senhores, vamos parar, não está legal, vamos caminhar nessa direção. E com o apoio do presidente americano, Donald Trump, essa corrente contra o Acordo de Paris, né, que sacramentou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, o Trump primeiro ameaçou e depois formalizou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, negando aquelas metas dos ODS 2030, e isso teve repercussões no Brasil e a gente ficou meio à margem desse movimento mundial. No caso, na troca do governo agora para o governo Biden, é muito provável
que uma das diferenças marcantes do governo Biden em relação ao Trump seja justamente o Acordo de Paris. Então, aquilo que estava meio distante do Brasil por causa dessa idolatria à doutrina Trump, vai ter que voltar. Nós vamos ter que voltar. O Acordo de Paris é importantíssimo, é o assunto número 1 para a maioria dos países do mundo, e nós vamos ter que nos posicionar nessa direção, o que seria muito positivo, na verdade, até do ponto de vista econômico. Você não precisa nem acreditar nas mudanças climáticas, nem nada disso, mas simplesmente do ponto de vista econômico, a chance que o Brasil tem com o aumento da preocupação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma oportunidade muito boa para o Brasil. E as cidades são o locus, é na cidade onde você faz a transformação. Então, a cidade, ela é o problema, como eu tinha falado, né, por causa da poluição, a geração de resíduos, essa coisa toda, e é na cidade que está a solução também para nós podermos caminhar de forma mais segura e determinada para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável em 10 anos. Nós temos mais 10 anos, só é um tempo historicamente muito pequeno. Eu agradeço ao amigo, engenheiro Eduardo Costa, pela excelente entrevista, e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais e faço uma observação. Se você imaginar que eu sou um prefeito eleito agora em 2020, como eu poderia começar na minha cidade? Marcos, nós fizemos um webinar recentemente com um think tank que eu faço parte lá de Brasília, com alguns prefeitos eleitos sobre esse assunto, que eu acho que tem muito prefeito bem intencionado. Eu não sou descrente da política de nenhuma forma, né, como uma boa parte dos brasileiros. Eu acredito, eu acho que a gente pode ter políticos de boa qualidade e que consigam fazer um bom trabalho. Então, começar por onde? Então, essa conversa com os prefeitos foi muito, muito interessante. Você mudar o plano diretor da cidade é um troço, tem que ser feito a cada 10 anos, 20 anos, dependendo da legislação local, né, de cada cidade. É um assunto extremamente complicado, porque ele mexe com interesses locais muito fortes, né? A construção civil, as pessoas, os bairros, o cara não quer que construa prédio alto no bairro onde ele mora, não quer nem que construa prédio naquela região. Então, é um assunto muito sensível. Como é que você muda a situação na cidade? Você muda através de pequenos projetos. O que a gente tem trabalhado muito é com o conceito de arrondissement, é o conceito de Paris. Pegar um pedaço, um bairro, em geral com 1 milha de raio só, quer dizer, uma coisa relativamente pequena, você consegue andar de uma ponta a outra desse espaço na cidade a pé. Então, nesse espaço você faz uma intervenção. Nós temos um produto que começou como um produto acadêmico, hoje é um produto comercial, a gente vende isso no mercado, que é um workshop de 1 semana em que a gente pega um bairro de uma cidade e fala assim, vamos pegar esse bairro aqui e fazer uma intervenção nesse bairro que depois vai servir de modelo para a cidade como um todo. Porque quando as pessoas veem que aquilo funciona, aí passam a acreditar naquilo e você tem a chance de aplicar aquilo na cidade como um todo e depois sacramentar eventualmente no plano diretor, se e quando ele for rediscutido. Então, como que começa? Um bairro da cidade ele tem que ser denso, não é fazer um bairro afastado, não. Tem que ser um bairro denso da cidade. O centro da cidade é sempre um óbvio candidato para isso. Pega um bairro da cidade e diz assim, como é que a gente faz para melhorar esse bairro na direção de ser um bairro mais humano, inteligente e sustentável nas 8 dimensões que nós temos do mundo X, que são economia inteligente, pessoas inteligentes, meio ambiente, governança, mobilidade, bem-estar. E aí, a partir de cada uma dessas dimensões, um projeto estruturante. O que a gente faz nesse bairro, em cada uma dessas dimensões, para que aquilo mude completamente, projeto estruturante, que mude completamente a situação daquele bairro. Isso tem dado muito certo, nós fizemos isso em Florianópolis, na Ponte Hercílio Luz, né, o entorno da Ponte Hercílio Luz. Não sei se vocês têm ido lá em Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz foi
incorporou diversos resultados do workshop de uma semana que nós fizemos lá. Então, eu diria que a forma de começar, bom, informação, para aqueles tiverem interesse, podem me mandar um e-mail aí, eu escrevi um livro sobre esse assunto, as pessoas podem ver, inclusive tem a regra do workshop lá no livro, e através dessa informação e do workshop, você consegue mobilizar corações e mentes e realmente muda a vida da cidade. Eu acho que a vontade que as pessoas têm na cidade de melhorar as condições para ele mesmo e para os seus descendentes é enorme. Então eu vejo assim como uma grande atividade muito prazerosa, e eu e os meus parceiros na universidade, nós todos gostamos muito de exercer essa atividade. É muito legal, todo mundo fica muito feliz ao final de um workshop desse. Acredita, né, que vai dar certo. Eduardo, nós estamos escrevendo um livro. Cada um dos entrevistados aqui nesse programa fará um capítulo do livro. Você, obviamente, já está convidado, eu vou colocá-lo no grupo imediatamente. Muito obrigado pela entrevista, um grande abraço. Obrigado a você, Marcos.